Olá, padeiras e padeiros, como vai? Sou Andreas, bem-vindo ao meu canal. Aqui quero ensinar a fazer pães e bolos do jeito como os comemos na Alemanha, mas feitos com ingredientes que encontramos no supermercado aqui no Brasil. Hoje vamos fazer um experimento juntos. Nós vamos produzir 4 pães, todos exatamente do mesmo peso, 600 gramas. Assado do mesmo jeito, na mesma temperatura e pelo mesmo tempo no mesmo forno. O que varia entre os pães é o conteúdo da água nos pães, ou seja, a porcentagem da água em cada receita, de 60, 65, 70 e 75%. As massas são feitas com fermento natural, mas se eu tivesse usado fermento instantâneo, não teríamos nenhuma diferença no resultado em esse mesmo experimento. Como podem ver, desde fora já são bastante parecidos os pães, mas o de dentro vai contar. Vamos lá. Começamos com o pão de 60% de hidratação. Temos o fermento natural, a farinha, sal e água. E vamos juntar tudo, depois incorporar e começar a sovar. Incorporamos todos os ingredientes da massa e começamos a sovar. Para sovar ou amassar, eu empurro a massa com a palma da mão para frente, enquanto a seguro na superfície de trabalho com a outra mão. É um movimento de esticar e segurar. Em seguida, puxo a massa de volta para mim e repito o primeiro movimento. É isso. Para ganhar velocidade e para não cansar a mão rápido demais, uso as duas mãos de forma alterna. Então, agora vamos a ganhar um pouquinho de velocidade. E depois vamos ter que fazer a checagem para ver se o pão já está, se a massa já está pronta. Para isso eu vou fazer o teste de veo. Agora vamos ver se amassamos o suficiente e se a massa ficou pronta. Para isso vamos cortar um pedacinho da nossa massa e esticar ela com muito cuidado com os dedos das duas mãos. E esticar ela até ela ficar bem fina, assim como um véu. E por isso se chama também teste de véu. Dizem que tem que esticar até poder ver através dela. Vai ser difícil ver através dela, mas aqui, como nesse exemplo, podemos dizer que a massa ficou bem boa. Agora chegou o momento para bolear. E para bolear, eu junto um dedo de cada mão e puxo essa bola de massa na parte inferior pela superfície, não enfarinhado, até mim. Esse movimento eu repito várias vezes, até eu sentir e até ver uma tensão na parte externa da bola de massa. Se isso não funciona pela primeira vez, não se desespere, tá? Logo vai dar certo. É só coisa de prática. Puxar por debaixo e já vai tensionar a massa. Também pode fazer assim, ó. Você pode puxar das extremas, puxar a massa por em cima, dobra para o meio. Mostrando outra vez. A gente vai puxar e dobrar pelo meio. Isso é a mesma coisa que o que eu fiz antes, só de uma forma diferente. Aí você também consegue tensionar a massa e como você pode ver agora, ela fica lá sozinha.
Agora continuaremos com a massa de 65% de hidratação, 65% de água. A receita está lá embaixo desse vídeo. Nessa massa, então, teremos algo mais de água e algo menos de farinha que na massa anterior. A parte de fermento natural e de sal são iguais que no pão anterior. Vamos misturar tudo e juntar os ingredientes e começar a amassar. Vemos que ao início a massa está um pouquinho mais pegajosa, mas uma vez que a água e a farinha estão bem incorporados, o processo e a maneira de sovar é bem similar ao pão que fizemos anteriormente. Esticar, puxar, esticar, puxar. Com uma mão, com as duas mãos, do jeito como você se sente mais confortável. Sobretudo ao começo, a gente precisa fazer mais uso da espátula para sempre juntar a massa que fica pegada na superfície de trabalho. Eu estou usando aqui uma madeira como superfície, mas que nada para evitar que as luzes se refletem muito na minha bancada de mármore. Mas mármore, pedra, madeira, toda superfície é boa para você fazer o seu pão. Lembrando que você não precisa adicionar farinha, não precisa colocar farinha na superfície de trabalho. O que a farinha vai fazer é só secar a sua massa. Agora vamos trabalhar a massa de 70% de hidratação, mais água, menos farinha, sal e fermento, mesmo volume como antes. Essa massa já está bem úmida, então para me ajudar eu estou fazendo o processo de autolise. O que é autolise? Se trata de juntar a farinha com a água e misturar sem amassar, assim do jeito como eu estou mostrando aqui, até a farinha esteja na maior parte incorporada com a água. Ja? A autolise ela faz que a farinha, ao absorver a água, se incha e começa a formar glúten sozinho. Assim, ela vai estar mais forte e mais fácil a trabalhar quando começamos a trabalhar a massa, amassar a massa. A autolise ela demora uns 30 minutos. Eu tenho um vídeo sobre a autolise onde eu explico o processo de forma mais completa. Está linkado lá embaixo. Após a autolise, juntamos a massa e incorporamos o fermento e a sal. Na superfície de trabalho, com a ajuda de uma espátula, começamos a trabalhar essa massa. Nesse momento, a massa é úmida demais para ser sovado. Vamos esticar e dobrar ela repetitivamente. Tem várias maneiras de fazer isso. Esticar a massa com os dedos e dobrar por em cima, como estou fazendo aqui. Com a mão para frente, segurar com a outra e depois dobrar por em cima. Tem uma terceira técnica, que é levantar a massa no meio enfiando um dedo de cada mão por debaixo. Assim você dobra ela no meio. Depois você faz o movimento até você e bate a massa na superfície de trabalho. Gira em 90 graus e recomeça. Esse movimento eu acho que é o mais divertido. A massa de 70% vamos deixar descansar por 1 hora. Depois colocar de novo na superfície de trabalho e fazer 4 dobras para aumentar a estrutura de glúten. A última massa, a de 75%, vamos tratar da mesma forma como aquela de 70%.
Autorize, depois incorporar a massa e amassar, do mesmo jeito como aprendimos. Quando pronto, deixar crescer 1 hora, mais 4 dobras e já na geladeira para aguardar o próximo dia para ser assado. Eu vou colocar as 4 massas na geladeira e deixar elas descansar durante a noite. Eles vão ganhar mais aroma e mais estabilidade durante esse tempo. Agora chegou o momento da verdade. Todos os pães estão sendo assados numa panela por 30 minutos, 20 minutos cobertos e 10 minutos descobertos, a 220 graus. Vamos abrir o pão de 60% hidratação. Estamos vendo um pão bem assado, com uma elasticidade regular, porosidade interna bonita. No pão de 65% hidratação, já de entrada percebo algo mais de elasticidade. No abrir, vemos algumas bolhas maiores e um cheiro bem legal, a pão de fermento natural, gostoso. O pão de 70% é visivelmente mais elástico, uma estrutura algo mais equilibrado, cheiro muito bom, ideal para comer com azeite de oliva e um queijo. Ele poderia ter assado até um pouco mais. O pão de 75% é bem elástico, mas ele não assou de tudo. Ele tem pontos de massa crua e ele também ficou com um formato meio esquisito. Cheiro bom, mas ele precisa definitivamente um panetone ou outro recipiente para crescer e deve ficar mais tempo no forno. Em resumo, os meus favoritos são os pães de 65% e 70% de hidratação. Conseguimos fazer eles bem na mão e sem ajuda de panetone ou outro recipiente para guiar a fermentação final. O sabor deles era muito bom e combinavam perfeitamente com queijos e frios ou de acompanhamento de um churrasco. O amiguinho de 60% de hidratação foi para o nosso café da manhã, por ser comido com manteiga. Senão ele poderia ter ficado um pouco seco. E o pão de 75%, infelizmente, não assou o suficiente. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, dê um like e assine o meu canal para ficar dentro das novidades de Pão und Co., o canal que te traz receitas de pães e bolos que comemos na Alemanha. Visite também o meu blog para ver mais receitas. O link está na descrição do vídeo aqui embaixo. Se você gostaria que fizesse alguma receita em especial, me mande um comentário também por aqui embaixo. Até o próximo vídeo e auf Wiedersehen.